Na aula passada, a gente conceituava o direito penal, né? E conceituava o direito penal a partir de uma perspectiva que começa a se tornar crítica. Ou seja, se a gente viu, no primeiro momento, o direito penal como uma ciência voltada à proteção da sociedade, não é? Contra agressões a interesses sociais fundamentais, a gente viu que, na verdade, o direito penal, antes disso, serve para proteger cada um de nós contra o poder de punir do Estado. Não é isso? E essa a visão crítica sobre o direito penal. Claro, porque a gente percebeu que o poder de punir do Estado é um poder, antes de mais nada, político. Né? E se é um poder político e submetido, então, às influências políticas, é um instrumento que se presta muito bem ao autoritarismo, a desmandos, a arbítrios e, portanto, a necessidade de um direito penal de defesa do indivíduo contra o Estado. Até aqui ficou tudo claro. A partir daquele primeiro conceito que nós tivemos do direito penal e a partir dessa visão mais crítica, agora eu quero trabalhar o direito penal dentro da perspectiva mais complexa do que a gente chama de uma ciência conjunta do direito penal. Antes da gente trabalhar com essa perspectiva complexa, é importante vocês perceberem que a intervenção penal se dá no âmbito do Estado em seus três poderes, em momentos distintos. Então nós temos, inicialmente, o que a gente chama de um processo de criminalização primária. O que é isso? Isso se dá, esse processo, no âmbito do poder legislativo e significa aqui a definição, a eleição de determinadas condutas como delitos, isso é uma opção do legislador, né? Uma decisão que ele toma, e também a decisão de imposição de determinadas penas a esses delitos assim definidos. Esse processo, então, de definição de delitos e de penas é chamado de processo de criminalização primária e se desenvolve no âmbito do poder legislativo. Depois, no segundo momento, a gente tem o que chama de processo de criminalização secundária. Agora, a gente não fala mais do legislativo, mas a gente fala em normas que já foram criadas e que têm que ser aplicadas a casos concretos. Então, quando um juiz de direito está diante de um caso concreto, ele vai ter que aplicar a norma penal a este caso, né? Decidindo se aquele comportamento cometido corresponde a um delito ou não. A esse processo de valoração jurídico-penal, nós chamamos de criminalização secundária. E agora não é feito mais pelo Poder Legislativo, é feito pelo Poder Judiciário. E, finalmente, nós temos um terceiro momento, que é um momento esquecido da sociedade, né? A gente acha que o direito penal existe até a condenação do delinquente. Depois ninguém mais se preocupa, né? O que acontece depois da condenação? É como se o delinquente, desaparecesse, não é? Mas ele não desaparece, tem uma pena a cumprir no caso de condenação. E quem administra essa execução da pena, esse cumprimento da pena? O Poder Executivo. Não é? Como é que a pena vai ser cumprida no cárcere? Onde o sujeito vai ficar? Como ele vai ser cuidado? O que ele vai comer? O que ele vai fazer? Tudo isso é administrado pelo Poder Executivo. No estado de São Paulo, nós temos, por exemplo, a Secretaria de Administração Penitenciária, né, que administra todos os nossos estabelecimentos prisionais. Então, as condições de custódia do indivíduo. Então, percebam que nos três poderes do Estado, nós temos o desenvolvimento da intervenção penal. Até aqui, claro. Bom, a partir dessa visão fotográfica, vamos voltar a questionar um pouco o direito penal dentro do que a gente chama de ciência conjunta do direito penal. Então, vamos lá. A gente aprendeu o direito penal até agora, mas com uma cara formal, né? Direito penal objetivo, como ordenamento jurídico penal. Direito penal é só isso? Quer dizer, o que eu tenho que me dedicar a ensinar a vocês são as ferramentas conceituais que vão permitir a vocês definir determinada conduta como delito ou não? É isso? Eu diria também isso, mas não só. Então vamos lá. Diante do que a gente chama de um fenômeno delitivo, né, diante da presença de uma conduta em tese delitiva, há pelo menos 3 blocos de perguntas a se fazer.
O primeiro bloco de perguntas a se fazer é por quê, com qual intensidade e com que objetivos eu devo lançar mão da intervenção penal. Essa é uma pergunta importante. Né? Por que eu tenho que punir alguém? Para que serve essa punição? E quanto tem que ser essa punição? Qual o tamanho da punição? Percebam que essas são perguntas críticas, não é? Que envolvem a própria justificação da intervenção penal. E essas perguntas são respondidas pelo que a gente chama de política criminal. A gente já vai voltar a esse conceito. Mas aqui a gente está falando então do primeiro bloco de perguntas. É um bloco bastante importante. Um segundo bloco de perguntas diante do fenômeno delitivo é quais são os requisitos que eu, como julgadora, devo verificar para poder concluir que aquela conduta é um delito. Isso é bastante importante. Como assim, professora? Tem que ter requisito? Tem que ter requisito. Porque não é tão fácil assim, né, identificar determinada conduta com um delito. Né? Não basta ler o código. Exemplo. Uma mulher grávida, Maria da Silva, está sendo julgada por vocês. Brasileira, contraiu o vírus Zika durante a gravidez e percebeu agora já no meio da gestação que o seu feto tem microcefalia. Maria da Silva então pede e é atendida no seu pedido para que se realize um aborto e ela interrompe essa gravidez. Senhores juízes, Maria da Silva cometeu crime ou não? Sei lá, professora. Eu posso intuitivamente responder essa pergunta, mas eu não estou muito segura da resposta. Né? Por que vocês não estão muito seguros? Porque vocês ainda não sabem quais são os requisitos técnicos que permitem definir essa conduta como crime ou não. Né? Ou, no caso, absolver a Maria da Silva. Pois bem, a esse conjunto de requisitos conceituais que servem para definir uma conduta como delito ou não, nós chamamos de dogmática ou dogmática penal. Mas há ainda um terceiro grupo, ou um terceiro bloco de perguntas que nós podemos nos fazer, né, na presença de uma conduta em tese delitiva. E são perguntas bastante básicas, eu diria fundamentais. O que leva alguém a delinquir? Já se perguntaram isso? O que leva alguém a cometer um crime? Por que algumas pessoas cometem delitos e outras não? O que leva alguém a ser vitimizado? Porque a vítima de um determinado delito tem uma cara, né? Ela tem um perfil, ou eventualmente tem um padrão. Qual é esse padrão? Por que isso é assim? Mais do que isso, a gente poderia se perguntar quais são as consequências da aplicação do direito penal para o indivíduo que sofre a pena. Essa pergunta é bastante importante. Quando eu aplico a pena e o indivíduo a cumpre, o que acontece com ele? Empiricamente falando. Qual é a transformação que se opera? Ou não se opera nenhuma? Ainda poderia me perguntar quais são as consequências práticas do direito penal para a sociedade como um todo. Vejam só, que perguntas não menos relevantes do que todas as outras que a gente já se fez. Esse bloco de perguntas é respondido pela chamada criminologia. Percebam, portanto, que nós estamos tratando de 3 áreas diferentes: política criminal, dogmática e criminologia, e que essas 3 áreas conjuntamente são fundamentais para aquilo que a gente chama de direito penal. Quando eu estudei direito penal, e de fato até meados do século XX, se entendia que o direito penal de verdade, era dogmática. Então meu professor falava assim na sala pra gente: olha, comigo aqui vocês vão aprender a dogmática. Esse negócio de política criminal e criminologia é perfumaria. São ciências auxiliares do direito penal que corresponde à dogmática. Então o que vocês têm que aprender é esse conjunto de requisitos teóricos, técnicos, que vai permitir valorar determinadas condutas. É
correto esse raciocínio atualmente? A resposta é não, não é correto esse raciocínio. Esse raciocínio é um raciocínio do século XIX no âmbito de um positivismo. Vocês já estudaram positivismo? Estão estudando positivismo? Pois é, no âmbito de um positivismo onde eu não questionava a norma. Eu simplesmente a tomava como norma válida, formalmente, e a aplicava. E a gente vai dizer, a dogmática sozinha não se presta, então, por si, para validar a intervenção penal como intervenção penal justa. Por quê? Porque a dogmática funciona como uma caixinha de ferramentas. E o meu papel esse semestre é ensinar toda essa caixinha de ferramentas para vocês. Vocês vão saber todos esses requisitos, né? Formais, ou requisitos técnicos, para conseguir identificar uma determinada conduta como conduta criminosa ou uma conduta delitiva, falando mais tecnicamente. Mas uma caixinha de ferramentas, na verdade, se trata de uma caixinha matemática. E eu tenho um problema com isso. Porque se o direito penal se aplica à realidade, eu não posso querer uma aplicação matemática. Ela vai dar errado. Uma caixinha de ferramentas dogmática, ou uma caixinha de ferramentas matemática, dogmaticamente, serve para qualquer uso. Usos mais liberais e usos mais autoritários. Portanto, se a dogmática se presta a uma aplicação prática, ela tem que ser praticamente condicionada. Ou seja, quando eu falo da intervenção penal e da incidência da intervenção na sociedade, é preciso considerar, nesse processo de aplicação do direito penal, não só as funções que eu persigo com essa intervenção penal, como também a carga principiológica que informa essa intervenção penal dentro de um determinado modelo de Estado. Para nós, a gente está falando de um Estado democrático de direito. Mais ainda, eu vou ter que levar em conta, para aplicar a intervenção penal, quais são seus efeitos. Não só para a sociedade como um todo, mas para o destinatário da norma ali que está recebendo a consequência jurídico-penal. Então, percebo que a dogmática nunca pode ser considerada uma dogmática cega, né? Asséptica, científica no sentido de olhos fechados para a realidade. Porque ela precisa encontrar critérios para essa valoração, critérios que extrapolam juízos ou fórmulas matemáticos. Ora, portanto, para aplicar a dogmática, antes eu tenho que fazer um juízo valorativo. E um juízo valorativo crítico. Quem faz esse juízo valorativo crítico, senhores? A política criminal. Tentem conceituar para mim, a partir dessa expressão política criminal, qual seja o conteúdo dessa área da ciência conjunta do direito penal. Para que serve a política criminal? O que é isso? Política criminal. Como? Como o Estado deve agir? Ou reagir? Então, política criminal, na verdade, envolve um processo decisório. É isso? Político? Pelo Estado? É isso? Política criminal é política? Sim ou não? Posso vê-la dessa forma, né? Então, eu posso distinguir a política criminal em duas perspectivas distintas. A primeira delas é enxergar a política criminal como parte da atividade política geral do Estado. Porque parte. E é claro que o Estado tem diversas políticas, sim ou não? A política criminal é uma dessas políticas que se volta especificamente para o controle de delitos. Que interessante. Então, a política criminal é uma política estatal voltada ao controle de delitos. Agora, pergunto a vocês, Estado. Me deem aí uma medida político-criminal para o controle de delitos, vai. Vocês entenderam qual é o conceito de política criminal? Aprovação de uma lei. Aprovação de uma lei que criminalize alguma coisa. É isso? Isso é política criminal? Vocês são sempre malvados, né? Por quê? Porque vocês são sempre repressivos. Vocês não, a sociedade, eu também. Né? Quer dizer, isso não é pessoal. É claro que esse é um exemplo de política criminal, mas eu quero outros. Segurança.
O ProERG, em que medida? Porque ele faz parte da educação infantil. É isso aí. O que vocês estão achando graça nisso? Educação. Pode fazer parte da política criminal? Pode e deve. Política criminal não é sinônimo de repressão penal. Por quê? Quando a gente fala de controle de delitos, controlar delitos, antes de mais nada, significa prevenir a ocorrência de delitos. Aliás, esse é o melhor controle de delitos, não é? Porque quando eu falo na repressão, eu falo de delitos que já aconteceram. Então já falhou, né? O Estado. Já aconteceu o dano e agora eu tenho que responder. A melhor forma de controlar delitos é evitar a sua ocorrência. Como é que eu evito a ocorrência de delitos? Criando leis penais? Investindo em polícia ou em segurança pública nesse sentido repressivo? Não. Com medidas extrapenais. Então a política criminal tem um caráter também extrapenal e não exclusivamente penal. Veja que interessante. Então, se toda a dogmática e todo o ordenamento jurídico penal deriva diretamente da política criminal, ou deve derivar diretamente da política criminal, nem toda política criminal vai significar direito penal. Ao contrário, a gente vai dizer que num sistema ideal de política criminal, a gente teria quase que desaparecimento do direito penal. Se a política criminal preventiva for muito eficiente, eu não preciso responder a delitos que não vão acontecer. Sim ou não? Isso não é uma novidade. O List, aquele autor da aula passada, que estava mencionado agora de pouco, no século XIX já dizia: a melhor política criminal é um não direito penal. É uma que não precisa chegar no direito penal. Veja que interessante. Aqui a gente tratou da política criminal como uma atividade política do Estado, não é isso? Ou com parte da política pública do Estado voltada especificamente para o controle de delitos. Essa é uma forma de ver a política criminal. Outra forma de ver a política criminal, né, e isso está dentro do conceito de política criminal também, é a política criminal vista como atividade teórica, atividade científica. E aí, nessa perspectiva, qual é o conceito que a gente extrai da política criminal? Quais são os objetivos dessa política criminal vista teoricamente, né, como ciência? Ela tem como objetivo, em primeiro lugar, determinar os objetivos do direito penal. Porque tem que ter algum objetivo, né? Eu não posso ficar aplicando o direito penal, né, ou interferindo na liberdade das pessoas se não tiver um fim específico. Então, o primeiro objetivo da política criminal é determinar quais são os objetivos do direito penal. O segundo objetivo da política criminal é sistematizar os vários instrumentos de controle social. Para localizar bem, a partir dessa sistematização, qual é o papel específico do direito penal. Lembra dos instrumentos de controle social? Pois é, isso é um dos objetivos da política criminal. Assim como é o objetivo da política criminal, à luz de todos os princípios penais fundamentais e da própria função do direito penal, analisar a sua legitimidade em hipóteses concretas, num determinado Estado, numa determinada sociedade. Puxa, vejam que interessante. Então, a política criminal assume um caráter crítico, extrasistêmico do direito penal. É analisar o direito penal desde fora. Falar, isto pode e isto não pode. Então, por exemplo, na aula passada eu lembro que eu propus a vocês criarmos uma norma penal de criminalização do uso de camiseta regata, não é? E vocês deram risada. Por que deram risada? Porque político criminalmente não faz nenhum sentido, não se justifica essa norma penal, não é? Apesar de ser fruto de uma proposta do Poder Legislativo. Quer dizer, não tem justificativa político-criminal para lançar mão desse tipo de norma penal, desse tipo de criminalização. Outra pergunta que eu faço a vocês. Agora vocês não são mais o Estado, no sentido de executivo, agora vocês são os legisladores. Eu, que sou o povo brasileiro, me dirijo a vocês para contar um problema e vocês, legisladores, têm que me dar a solução, ok? Então, eu, povo brasileiro, digo:
Estamos num momento de crise econômica, não estamos? Por conta da crise econômica, nós também presenciamos um aumento de violência, inclusive na esfera patrimonial, sim ou não? Então, legisladores, eu, povo brasileiro, queria pedir para vocês que aumentassem a pena para o crime de furto, que hoje é de 1 a 4 anos, para uma pena de 15 a 30 anos, para tentar acabar com o furto no Brasil. Sim ou não, legisladores? Eu sou povo. Vocês entenderam que vocês são meus representantes? Não? Estou pedindo. Por que vocês não querem? E vocês têm razão em não querer mudar a pena desta forma. Porque parece um absurdo. Por falta de proporcionalidade, né, punir alguém que furtou um telefone celular a uma pena de 30 anos. Não tem sentido fazer isso. Que raciocínio que vocês tiveram agora? Um raciocínio de política criminal. Um raciocínio crítico sobre a intervenção penal. Senhora, perceberam a importância da política criminal? O caráter transcendente que ela tem em relação a todo o sistema penal? Sim ou não? Entenderam o conceito de política criminal? Vamos ver se entenderam mesmo o conceito de política criminal. Bom, então, política criminal tem a sua vertente teórica, mas também ela é uma atividade política do Estado. Então, a gente está falando de opções ou decisões, não é isso? Em matéria penal. Então, tá bom. Imaginem o seguinte, senhores legisladores. De novo, eu sou o povo brasileiro. Vocês estão diante do seguinte caso. Terrorismo. Tem medo de terrorista, não? Tenho, professor, eu vivo no Brasil, mas eu tenho medo. Não sei explicar exatamente o porquê do meu medo, mas eu tenho. Normal, não é? Todos nós temos, né? Por conta da própria exploração midiática disso. Né? Embora o Brasil tradicionalmente não tenha esse tipo de fenômeno desse histórico. O caso concreto é o seguinte. Acabei de prender um terrorista. Esse meu suposto terrorista, eu tenho informações que ele é terrorista, colocou uma bomba, pelo que eu sei, em uma estação de metrô ou de ônibus em algum lugar do Brasil. Essa bomba vai estourar daqui a 10 minutos. A pergunta que eu faço é, senhores legisladores, embora a tortura seja crime no Brasil, será que é possível criar uma norma específica para esse caso, descriminalizando a tortura no caso de terrorista? Pergunto isso a vocês porque eu tenho um problema que vocês têm que me ajudar a resolver. Eu não sei onde está a bomba, vocês sabem onde está? Quem sabe onde está? Ele aqui, ó, o terrorista, que está preso comigo. Como é que a gente faz ele confessar? Eu já perguntei 10 mil vezes. Ele está falando que não vai falar comigo. Vocês têm alguma ideia melhor para fazer ele confessar onde está a bomba? O que vocês sugerem? O que eu faço? Estou com problema prático. O que eu faço? O que eu faço? Eu sou chefe da polícia, estou com o sujeito na minha frente e ele não quer confessar. Daqui a 10 minutos, algumas milhares de pessoas vão morrer. O que a legislação fala sobre tortura psicológica? Tortura é crime. Até tipo, sei lá, o cara tentar negociar. Tortura, mas não bate, é isso? É tortura sem encostar a mão, é isso? Só ameaçar. É só ameaçar. Eu mostro equipamento de choque, finjo que vou aplicar, mas não aplico, é isso? É tipo, fazer alguma coisa que colocaria em risco, não a vida da família dele, por exemplo, mas... Isso não é engraçado, isso acontece no mundo inteiro. Tipo, Essa dúvida, o que fazer? porque o cara está disposto, geralmente os terroristas, eles estão dispostos a, sei lá, morrer, a boa parte. Ah, que interessante. E aí? Tipo, Então não adianta torturar? Violento Não resolve? Não resolveria. Mas ele tem mãe. Eu sei onde ela mora. A mãe dele provavelmente não tem a mesma convicção fundamentalista dele. Portanto, é mais fácil dela falar se eu der uma apertada. Ou não.
Ele também pode ter namorada, irmã, hein? A minha pergunta é, vocês legisladores podem criar para mim uma exceção normativa de descriminalização da tortura nessas hipóteses? Isso seria uma decisão político-criminal, sim ou não? Entre a integridade física de um e a vida de milhares, eu vou salvar milhares. Certo, mas aí você está colocando que milhares de vidas são maiores que uma vida. Isso, exatamente. A minha pergunta é essa. Não está muito claro esse balanceamento para vocês? É melhor uma capacidade. Qual delas? Porque eu não sei de onde está. Não. Se o ponto fosse aceito, quais seriam as implicações disso? O que seria definido como terrorismo depois? Porque essas vidas podem ser salvas, mas e depois? O que a gente vai fazer quando a tortura for descriminalizada? Pois é. A minha pergunta, então, é: isto é uma opção político-criminal? A resposta é não. Porque política criminal não é política no sentido solto, subjetivo, arbitrário. Não é simplesmente uma decisão que eu tome, ainda que eu tome essa decisão a partir de um balanceamento pragmático. E é interessante notar isso. Qual é a imagem do direito? A gente tem aqui em algum lugar? Não. A deusa Tênis com a famosa balança. Isso nos traz uma ideia inicial de balanceamento, não é? De justiça a partir de um balanceamento, sim ou não? E a pergunta é, tudo pode ser balanceado? Porque se puder, pragmaticamente, de forma utilitária, é claro que eu vou dizer milhares de vidas valem mais do que uma só. Pensando no sentido muito, a partir de uma vertente muito utilitarista. E se eu pensar dessa forma, então eu posso dizer, é possível a tortura nessas hipóteses. Porque é para um bem maior. Sim ou não? A resposta é não. Não. Política criminal não é política no sentido de que se pode tudo a partir de uma determinada opção ou decisão do Estado. A política criminal é sempre condicionada axiologicamente, valorativamente. Condicionada pelo quê? Por princípios fundamentais e pela carga valorativa que informam um Estado democrático de direito. E eu dei o exemplo dos chamados, tecnicamente a gente chama esses casos de Ticking Time Bomb Case. É muito ilustrativo, né? Por que a gente chama? Eu trabalhei com esses casos para introduzir a aula que a professora Ana vai dar sobre terrorismo. Né? E embora tenha soado quase que como uma piada grotesca o que eu fiz para trabalhar com esse caso com vocês, é essa a realidade no âmbito do terrorismo. Né? A pergunta é, até onde o Estado pode ir em relação ao controle do terrorismo? Nos Estados Unidos, por exemplo, e vocês conhecem, porque leem, sobre a realidade de Guantánamo, nos Estados Unidos é admitida normativamente a tortura por afogamento. Isso é norma. Supostos terroristas, suspeitos de terrorismo, podem ser afogados sistematicamente e são, em Guantánamo, para efeito de confissão. Quer dizer, isso está certo ou está errado? É claro que a gente está falando de um outro Estado, com uma outra carga valorativa, que é diferente da nossa. E que cada vez se mostra mais diferente da nossa. Mas dentro da nossa realidade, dentro de um contexto de um Estado democrático de direito como é o brasileiro, isso é impossível. Porque eu não posso fazer um balanceamento pragmático. Assim como vocês não puderam fazer esse balanceamento pragmático no caso do aumento de pena pedido nos crimes de furto. Mas peraí, não adianta fazer juízo pragmático. Não é só pensar em causa e efeito. Eu tenho que pensar nos valores que estão envolvidos. E aí a pergunta dele faz todo sentido. Quer dizer, bom, tudo bem, a gente tortura esse terrorista, a gente modifica a norma, cria uma exceção, e o que a gente faz no futuro depois? Com essa porta aberta? Porque a gente não fecha depois, né? A gente abrir uma porta para o arbítrio e que vai permanecer aberta. Esse é o grande problema. Portanto, nem tudo pode ser balanceado num Estado democrático, né? Mesmo mediante opções político-criminais. Então, as opções político-criminais são muito restritas e muito condicionadas axiologicamente pelo Estado democrático de direito ao qual essas políticas vão se aplicar, ou essas opções políticas vão se aplicar. Ficou claro até aqui?
Então eu não posso fazer nada disso. Se eu pudesse fazer essas coisas, quer dizer, me dê uma decisão utilitarista brilhante para acabar com a criminalidade. A gente mata os delinquentes todos. Alguma vez, historicamente, isso já aconteceu aqui no estado de São Paulo. Né? Um governante teve a ideia brilhante de acabar com a pobreza em São Paulo, né? Enchendo ônibus com mendigos e levando para outros estados, para Minas Gerais, por exemplo. Que beleza! Acabei com a pobreza em São Paulo. Assim. Em direito e em direito penal, esse tipo de atitude pragmática utilitarista não funciona. Não funciona significa dizer é inadmissível. Portanto, não confundam política criminal com política no sentido amplo do termo. Não é. A política criminal tem um caráter muito crítico e transcendente ao sistema, porque ela é axiologicamente condicionada. Ficou claro? Pois não. Você não tem que se justificar para as famílias de por que você não torturou. Você não torturou porque é inadmissível torturar alguém no Estado democrático. Né? Quer dizer, não se confunde a atuação do Estado com a atuação do delinquente, em nenhum momento. Então não há uma justificativa, desculpa, viu? A gente também cometeu o crime. Não. Bom, dentro do próprio Estado democrático, tem das exceções, por exemplo, em caso de guerra. Mesmo em caso de guerra, caso de guerra, pois é, você está falando de uma exceção importante. E aí, isso envolve uma discussão um pouco diferente, mas você está falando da exceção em relação à pena de morte. Pois é. A gente dizia na aula passada que o Brasil está entre os países que não admite, que veda a pena de morte. Não é? Então, pena no Brasil é, no máximo, pena privativa de liberdade. Digo no máximo porque há outras penas também, vocês vão estudar comigo, outras modalidades de pena, que não a privação da liberdade, mas a privação da liberdade seria o máximo no país. Não há a pena corporal, né, e muito menos o extremo da pena corporal, que seria a pena capital. Isso, vírgula, né, e vírgula porque na Constituição tem uma vírgula, né, a pena é vedada a pena de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Né. A declaração de guerra é uma declaração, é um ato entre estados soberanos. Né. Então imagine que Brasil e Estados Unidos declaram guerra. Enfim, não vai durar muito. Enfim, declaram guerra, né? E o nosso soldado, bravo soldado brasileiro, com seus 18 anos, é colocado lá no fronte, né? E assim que ele vê primeiro grupo americano chegando, ele joga a arma no chão e sai correndo. Né? O que é isso? Deserção. Qual é a pena? Deserção é crime? Sim, senhores. Crime militar. Não é previsto nesse nosso Código Penal comum, mas é previsto no direito penal militar, que é um direito penal especial que nós temos no Brasil. Aliás, é o único, né, diferente do nosso direito penal comum. Qual é a pena para deserção? Morte por fuzilamento. Hein? Estranho, né? Se a gente pensar isso em pleno século XXI, no nosso Estado democrático de direito, parece que a Constituição é inconstitucional, né? Nessa exceção que prevê. Qual o sentido de matar alguém por fuzilamento, esse bravo jovem soldado brasileiro que, né, do alto dos seus 18 anos, sai correndo no meio da batalha? Não faz nenhum sentido. É desproporcional, não tem utilidade social, é desumano, porque a questão não é só de balanceamento, como a gente disse. É desumano. Então, existe um grupo, e no Brasil fazem parte desse grupo o professor Sérgio Salomão Checcar e eu, é um grupo que chama Rede Acadêmica Internacional para a Abolição Universal da Pena de Morte. Né? São professores de todas as universidades, praticamente das grandes universidades do mundo, que lutam para isso. É dizer, mas por que o Brasil tem que se envolver nesse tipo de debate? Porque vai ser exceção. Que soa absurda. Claro que a gente não liga muito para ela. Por que a gente não liga muito para ela? Porque a ideia de uma guerra com os Estados Unidos, por exemplo, é risível. O Brasil sempre foi um país amigo dos outros países, né? A gente não briga. A gente é bonzinho.
A gente faz cara feia às vezes, mas nunca declara guerra, né? Então a gente não pensa nisso e, portanto, a gente não consegue vislumbrar na prática a aplicação da pena de morte no nosso país. Mas não é porque a gente não vislumbra na prática a aplicação da pena de morte no nosso país que a gente tem que manter essa exceção constitucional, que parece não fazer nenhum sentido. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Depois a gente vai discutir no segundo semestre bastante a questão das penas e a pena de morte, e eu vou apresentar o trabalho desse grupo para vocês, que é um trabalho a gente tem muito material sobre isso, inclusive análises comparativas com outros ordenamentos, e aí tem realidades as mais diversas. Esse é um tema muito interessante. Não sei se por hora eu respondi a sua pergunta. Ok? Entenderam os limites da política criminal? Que são muito claros. Então, política criminal não é política, no sentido geral. O legislador pode tomar qualquer decisão em matéria penal? Não pode. Tanto na criação de crimes, quanto na mudança de normas para aumentar penas, os limites aqui são bastante claros. Mais do que isso, a política criminal, então, como análise crítica valorativa transcendente, atua não só no momento legislativo, mas também no momento de aplicação da norma. Quer dizer, então, professora, que como juiz, eu vou ter que lançar mão da política criminal nas minhas decisões? Sim, sem dúvida que sim. Vamos voltar ao caso da Maria da Silva. Lembra da Maria da Silva que vocês estavam julgando? O que ela tinha feito mesmo? Ela interrompeu uma gravidez de um feto com microcefalia. Pergunto, senhores juízes, condenam ou absolvem? Quinto, quarto, sei lá. Condena ou absolve? Depende do mês de gestação, professor. Condena ou absolve? Alguns condenam, outros absolvem. Em que vocês estão pensando? Eu imagino que não na dogmática, porque vocês não têm os requisitos. Vocês não aprenderam. Mas seguramente, de forma intuitiva, vocês estão fazendo um juízo crítico na cabeça de vocês. Vocês estão pensando, para que eu vou aplicar o direito penal nesse caso? Qual o sentido de punir essa mulher? Porque ela não fez isso por esporte. Ela não deu uma festa depois que ela fez isso. Provavelmente ela está sofrendo. Bastante. Assim como ela sofreu quando soube da microcefalia, porque ela sabia que ia ser abandonada pelo marido, pela família, pelo Estado, que não faz porcaria nenhuma. Que depois não dá conta, ele proíbe o aborto, mas ele não dá conta dessa criança depois. Quer dizer, então tudo isso é um quadro de sofrimento. E em cima disso eu vou aplicar o direito penal? Eu acho que é essa a pergunta que vocês estão se fazendo. Depois a gente vai voltar a esse caso, quando a gente chegar nesse ponto de discussão da matéria, e aí vocês vão ter mais elementos para chegar a uma conclusão. Mas perceberam como vocês intuitivamente lançaram mão de uma valoração político-criminal para chegar a uma resposta? Então, ela vai incidir sempre em matéria penal, vocês têm que se acostumar a ela. O que a gente vai fazer durante o nosso curso esse ano? A gente vai se dedicar ao estudo da dogmática e da política criminal. Da criminologia não porque ela não seja importante, ou porque ela seja menos importante, mas porque vocês vão ter matérias específicas com professores que têm formação específica em criminologia. E por que eu digo que a criminologia não é menos importante? Faz parte do que a gente chama de ciência conjunta do direito penal, junto com a dogmática e com a política criminal. A que se dedica a criminologia? Enquanto a dogmática se dedica ao estudo do dever ser, a criminologia se dedica ao estudo do ser. Ela estuda o delito como um fenômeno social. Nada mais importante, do que esse estudo. Como é que eu posso pretender aplicar o direito a uma realidade se eu não conheço essa realidade? Eu tenho que entender essa realidade, sim ou não? Então, o estudo da criminologia, aquelas perguntas que ela se faz, são fundamentais. O que leva alguém a delinquir? O que acontece quando eu aplico o direito penal? Qual é o efeito social disso? Poxa, essas perguntas fazem o direito penal ter todo o sentido ou perder todo o sentido, a depender da resposta que eu dou. Então, esse é o trabalho da criminologia como ciência empírica. Além de empírica, a criminologia é o que a gente chama de uma ciência interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque no âmbito da criminologia acontece um diálogo entre a sociologia jurídica, a etiologia criminal. O que é etiologia criminal? Que é o estudo das espécies de delito e de delinquente.
e a penologia, que se debruça sobre as penas. Para que isso? Há duas formas de ver a criminologia. Uma forma ultrapassada, positivista, que estudava o fenômeno delitivo sem questionar. E aí é muito interessante. Por exemplo, nós temos uma figura conhecidíssima em direito penal, um italiano chamado Cesare Lombroso, porque ele tinha formação médica e a partir da influência do positivismo, ele se fez essa mesma pergunta que a gente está se fazendo hoje. Por que diabos alguém delinque? Será que eu consigo identificar, assim, no meio da sociedade, um delinquente? Alguém que tem tendência a delinquir? Sim ou não? Ele falou, acho que sim. Não é possível. Tem que ter uma explicação real para isso. Não é? E onde está essa explicação? Ele foi procurar isso dentro do cárcere. Então ele fez um estudo a partir dos encarcerados para tentar encontrar traços comuns nesses encarcerados. Traços comuns de delinquência. E quem procura acha. Não é? Ele encontrou. E ele usou que critério? Vocês vão dar risada, mas era um critério que então era acessível a ele. Ele fez um estudo fenotípico. Então, quem é? E vocês têm essa obra aqui na biblioteca da faculdade. É uma obra em italiano, está traduzida para vários idiomas, inclusive para o português. O título em português dessa obra, do Lombroso, se chama O Homem Delinquente. Né? E que traços ele identificou? O delinquente nato, segundo ele, nato é aquela pessoa que tem a tendência de delinquir, ela vai delinquir durante a vida. E ele dizia, o delinquente nato é um indivíduo com orelhas projetadas para frente, com o pescoço curto, o nariz pouco comprido, assim, e gordinho, sabe? O famoso nariz de batata. A testa um pouco projetada. Vocês estão ficando tensos, não? A testa um pouco projetada. Por que vocês estão rindo? Porque só ridículo hoje. Né? No século XXI, a gente tenta encontrar a delinquência na orelha de alguém. Não é? Mais ou menos risível soa, não é? O que faz hoje a nova criminologia? Nós temos hoje toda uma tendência de buscar onde traços de delinquência? Na neurociência, senhores. Senhora, o que a gente está fazendo? Não é a mesma coisa que o Lombroso fazia? É parecido, a gente só foi além do fenótipo. Agora a gente está tentando entrar no indivíduo, né? No seu cérebro, em elementos químicos, em hormonais, para dizer, esse indivíduo é mais voltado à delinquência ou não. Né? A partir de uma postura determinista. E isso é absolutamente criticável. Não é? Essa é uma visão criminológica positivista, de não questionamento da realidade, de mera apreensão ou tentativa de apreensão da realidade. Depois, como vocês vão estudar em matéria própria, essa criminologia evoluiu para uma criminologia crítica, né, que analisa o fenômeno social do delito a partir de uma visão crítica da própria sociedade e do próprio Estado. Por que o indivíduo delinque? Porque ele é mais bonzinho ou mais malvadinho? Porque ele tem tendências internas a delinquir ou não? Diz não, porque tem um monte de fatores envolvidos, inclusive processos sociais de exclusão, de marginalização e uma série de outras questões. E isso tudo tem que ser questionado. E esse é o papel da criminologia crítica. Percebam que é importante esse papel de questionamento ao direito penal a partir da realidade. Para dizer, o que você está fazendo no direito penal? Porque não adianta querer se aplicar numa determinada realidade se você não entender a complexidade disso, dos efeitos dessa aplicação para essa mesma realidade. Então, esse é o papel da criminologia, tão importante quanto o papel da dogmática e da política criminal. Claro até aqui? Alguma dúvida em relação à criminologia? A gente vai abandonar a criminologia agora, a partir de agora. Né? Provavelmente eu vou voltar muito pouco a ela, né? Vou voltar a ela para estabelecer alguns diálogos com vocês, né, para destruir alguns mitos, alguns preconceitos, mas isso só pontualmente. A gente não vai dar conteúdo teórico em criminologia. Né? Já expliquei por quê. Vamos voltar à política criminal, e ela me parece bastante importante para a gente ainda, e vamos tentar identificar historicamente uma evolução de tendências político-criminais. E é interessante esse estudo. Né?
Se a gente pensar na evolução do direito penal e da própria intervenção punitiva do Estado, a gente vai ver que até a Segunda Guerra Mundial, né, esse até a Segunda Guerra Mundial significa que o começo da minha análise vai ser o começo do que a gente chama de direito penal moderno, ou seja, num contexto pós-Estado absoluto. Né, porque até o Estado absoluto a gente não tem direito penal propriamente dito, a gente tem barbárie, né? A gente tem um sistema punitivo absolutamente arbitrário, cruel, sem legalidade, sem nada. Então, a partir do Iluminismo e até a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma primeira grande tendência, no sentido político-criminal, de indiferença em relação à valoração. Então, nesse período, importava menos a valoração da opção do legislador e mais a forma, né, a norma e a sistematização do conteúdo do direito penal, no sentido objetivo. Essa é uma primeira tendência. E vejam, uma tendência que se justifica, né? Eu não estou fazendo uma abordagem aqui crítica no sentido negativo. Né? Por que a política criminal era mal vista, digamos assim? E o List tem uma frase muito importante. Segundo ele, e o List é desse período, né? Ele dizia: o direito penal é a barreira intransponível da política criminal. O que quer dizer essa frase? Que o ordenamento jurídico penal é o muro em relação ao qual a política criminal não pode ir além. Você fala: professora, eu não entendi, a gente não acabou de ver que isso era o contrário? Que a política criminal tem um caráter transcendente sobre o direito penal? Na verdade, essa frase do von List indica a crítica que a gente acabou de fazer, é dizer, o Estado não pode adotar políticas no sentido penal que vão além da legalidade. Né? A legalidade e os princípios penais fundamentais são a barreira, é isso que o List queria dizer. E por que toda essa preocupação nesta época até a Segunda Guerra? Porque a gente teve todo um movimento anterior de arbítrio do Estado. Então, tudo na história e no direito penal, da mesma forma, segue um movimento pendular. De forma que o direito penal vai variar entre mais autoritarismo e menos autoritarismo no curso da história. Então, o que a gente tinha na época do Estado absoluto? Um autoritarismo no Estado. No cenário pós-absolutismo, o que a gente tem? Uma demanda por legalidade, por limitação do arbítrio do Estado. Muito bem. Depois, e vocês vão entender, quando a gente estudar a evolução epistemológica do direito penal, por que as escolas se desenvolveram dessa forma, mas a partir da Segunda Guerra Mundial e até a década de 70, o que nós temos como movimento político-criminal? Nós temos agora uma valorização da política criminal. Agora, tanto a ciência quanto a magistratura passam a priorizar a dimensão político-criminal da justiça, em relação a uma dimensão meramente objetiva ou formal. E aqui, inclusive, opera a influência das ideias marxistas. E isso se dá por meio do que a gente chama de um revisionismo jurídico, ou seja, se passa a ter uma visão crítica do direito penal como um instrumento de consolidação do poder e um instrumento de exclusão social. Isso é influência marxista. Então se passa agora a considerar mais criticamente o direito penal. Não importa simplesmente as normas postas, você tem que discutir essas normas postas. Se elas são realmente justificáveis ou não. Se elas são legítimas ou não. Se esse tipo de intervenção do Estado pode se dar ou não. Isso até a década de 70, até o começo da década de 80. Nesse momento, inclusive, se opera em direito penal e a gente vai ver uma separação ou uma tentativa de separação entre direito e moral. Na Alemanha, por exemplo, na década de 70, final de 60, década de 70, começa a haver a descriminalização de uma série de condutas então consideradas crimes. Exemplo, saibam que era crime na Alemanha, até 1985, a prática de atos homossexuais em público.
Justo na Alemanha, professora, que é o berço do nosso direito penal, né? Eles são tão extraordinários em filosofia e em teoria geral, no direito penal, como assim? Era crime na Alemanha. Né? Práticas homossexuais entre adultos em público. Né? Isso marca ou ilustra claramente uma confusão entre moral e direito penal. E a partir da década de 70 há uma separação nítida para dizer isso pode ferir concepções morais de alguns indivíduos da sociedade. E mesmo que fira a concepção moral de muitos indivíduos da sociedade, isso não fere nenhum interesse social fundamental. Aliás, o contrário. Né? Isso mostra o exercício de um direito fundamental de cada um dos indivíduos da sociedade. E, portanto, não pode ser crime. Aconteceu a mesma coisa com a sodomia, que era considerada um crime grave também. Ai, professora, sodomia, que coisa horrível. Entendam vocês como vocês quiserem. Agrade ou não agrade a sodomia. O fato é, não tem por que isso ser crime. Não é? Se houver uma prática consensual entre adultos, isso não é relevante para o direito penal. Isso não é materialmente relevante para a sociedade. Bom, esse movimento político-criminal mais crítico acontece então até a década de 80. A partir dali e até hoje, o que nós temos? Lembro da história do pêndulo. Hoje nós temos um movimento pendular do direito penal rumo ao autoritarismo. O que aconteceu com a política criminal? Hoje a gente tem tendências, é claro que são tendências distintas, não é? Cada ordenamento jurídico acaba sendo informado por uma política criminal determinada, mas em geral, no mundo, nós assistimos a tendências político-criminais mais autoritárias. Mais autoritárias em que sentido nessa fase contemporânea? Politicamente se privilegia o uso do direito penal como um instrumento de governo, como um instrumento político de governo, para fim de responder a demandas sociais específicas. Como assim, professora? Em primeiro lugar, né, privilegiar o direito penal como instrumento de governo parece bom? Quer dizer, isso é bastante autoritário, porque eu estou privilegiando a repressão e não um contexto preventivo. E por que isso acontece? Porque isso aparentemente aplaca, né, minimiza os reclamos da sociedade. Querem ver? E a gente não precisa ir longe. O que aconteceu em 2013 no Brasil? Um fenômeno social bastante intenso e curioso. Aquelas manifestações, lembra disso? Né? Manifestações em massa. Nunca antes da história desse país tanta gente tinha saído às ruas para protestar. Né? Eu me lembro que nesse ano nós, professores de penal, funcionamos em defesa do Centro Acadêmico 11 de Agosto, porque muitos alunos foram presos ou correram o risco de ser presos nas manifestações, então a gente teve que fazer pareceres em habeas corpus defendendo a liberdade de manifestação. O que aconteceu ali? Milhões e milhões de pessoas foram às ruas protestar contra um monte de coisas. Né? Eram protestos pouco canalizados, pouco focados, mas uma voz que se ouvia de forma repetida era um protesto contra a corrupção, em geral, no país. Lembra disso? Né? Assistir à televisão naqueles dias era quase que voltar a uma Revolução Francesa, aquela imagem de Revolução Francesa, né? Aqueles manifestantes em Brasília, aqueles milhões na frente do palácio, com então o chefe de governo lá dentro do palácio, quer dizer, aquilo soava como algo que nós já vimos na história. O que aconteceu logo depois das manifestações? Na semana seguinte a essas grandes manifestações, o que aconteceu? Como atitude político-criminal do governo brasileiro em matéria de corrupção. Vocês lembram? Perfeito, um pacote anticorrupção que tinha como foco, né, ou como carro-chefe, a reclassificação da corrupção como crime hediondo. Quer dizer, o que isso significou? Imediatamente para a sociedade significou, puxa, agora o Estado está preocupado com essa questão, não é?
agora nós vamos começar a resolver o problema da corrupção no Brasil, sim ou não? A resposta é não. Não significou nada. Não significou absolutamente nada. Por quê? Porque essa opção político-criminal de priorizar a repressão e o direito penal não é apta a resolver um problema social que é grave, que é mais complexo. Se o direito penal bastasse para resolver a corrupção no país, depois do caso Mensalão, a gente não teria o que a gente está tendo hoje. Mas aí não é a questão da não aplicação do direito? Ah, mas aí o problema é a não aplicação do direito penal. E por que os condenados, alguns, no caso Mensalão, foram pegos de novo na Operação Lava Jato? O sujeito já foi processado, foi condenado, cumpriu pena. E ele voltou a delinquir? Puxa vida. Então é sinal que tem que ser hediondo mesmo, crime de corrupção. Aliás, a gente poderia aplicar pena de morte, né? Porque assim esses sujeitos são mortos, acabou o problema de corrupção. Qual a questão que se pôs? E a sociedade intuitivamente percebeu isso no caso Mensalão. Lembra do julgamento do Mensalão? Que foi chamado na época de o julgamento do século. Agora a gente dá risada, né? Porque o Mensalão ficou isto aqui, perto da Operação Lava Jato. E a gente só começou a abrir a porta dos armários, tirar os cadáveres de dentro. Não é? Porque daqui a pouco a gente vai rir dessa operação também, porque vão aparecer outros e a gente vai falar, meu Deus. Não é? É dizer, por que a sociedade já percebeu intuitivamente que o direito penal não estava funcionando? Quando acabaram as penas do caso Mensalão, a sociedade ficou super brava. Como é que este fulano e aquele fulano estão soltos? E a gente dizia, porque eles cumpriram a pena. Não, mas isso é um absurdo. Não, mas o que vocês querem? O direito penal é isto. Ele foi condenado a pena de tanto, inclusive as penas foram altas e eles já cumpriram. E a sociedade fala, não, mas a gente não está satisfeito. O que a sociedade queria dizer com isto? Isso não resolveu o problema da corrupção no Brasil. O que resolve o problema da corrupção no Brasil? As 10 medidas contra a corrupção? O que são as 10 medidas contra a corrupção? São 10 medidas repressivas contra a corrupção. Isso não resolve nada, essa opção político-criminal, se eu não ponho o dedo na ferida. Se eu não resolvo o problema que está por trás disso. Porque o problema da corrupção não é um problema penal, é um problema social. O que adianta eu dizer que a corrupção passa a ser um crime hediondo se eu mantenho no Brasil uma administração pública que contrata por cargos de comissão, cargos de confiança? Em pleno século XXI, quem que é seu assessor? É meu primo, o amigo do meu primo. E por quê? Eu confio nele. Não, mas ele tem capacidade para executar? Não, ele não tem nem segundo grau completo, mas ele é de confiança. O que é isso? Em pleno século XXI. O que adianta eu propor um teste, vocês viram o teste? O teste de integridade, não é isso? De funcionários públicos, vocês viram isso? Isso era uma das 10 medidas contra a corrupção. Teste de integridade de funcionário público. Então vamos lá. Eu estou aqui junto com funcionários da USP, certo? Que estão filmando, né? Então, será que eles são íntegros? Então eu deixo cair, assim, sem vocês perceberem. Eles percebem porque eles estão filmando, eles têm uma visão melhor. Eu deixo cair 100 mil reais aqui. Porque eu quero fazer né? Eu deixo cair aqui. Né? E sai da sala. Vocês acham que eles pegam ou não? Ou nós trabalhamos no mesmo setor da administração pública, eu deixo, por acaso, o meu computador aberto, né? E com a minha senha de acesso posta, permitindo que, se eles quiserem, e eles sabem disso, que eles façam uma transferência bancária do valor que está ali disponível para uma conta de terceiro. Então, R$1 milhão ali, na tela do computador. É só eles usarem a minha senha que está lá e transferir, ninguém vai saber que foi eles, né? Na cabeça deles. Porque a senha é minha, parece que fui eu, sim ou não? Vamos fazer isso com eles? Para ver se eles são íntegros? É essa a medida proposta. Pergunto, qual é o sentido disto? Isso é ridículo. Isso é projetar a corrupção como um fenômeno de caráter, um problema de caráter da humanidade. Né? Como se os seres humanos pudessem ser catalogados em bonzinhos e malvadinhos. Isso é infantil. Infantil numa estrutura que é projetada, uma estrutura de administração pública que é projetada para ser disfuncional. O que adianta eu fazer esses testes, repetir esses testes de integridade, se no meu setor aqui público o que eu priorizo é o bater cartão? O sujeito passa no concurso público e depois eu não quero saber de produtividade, eu não quero saber de atualização de conhecimento, eu não quero saber de capacidade, eu não quero saber de nada.
Quer dizer, uma administração que funciona para si própria. Quer dizer, então, aonde está o problema? Eu tenho que fazer teste de integridade? Não, eu tenho que mudar a estrutura administrativa. E me digam uma medida contra a corrupção voltada à mudança da estrutura administrativa no Brasil. Não há. Ah, professores esqueceram. Não é? Quer dizer, não esqueceram. É que é mais fácil responder para a sociedade com direito penal. Como ele é aparentemente duro e fácil de ser aplicado, né, com efeitos aparentemente imediatos, resolve a demanda da sociedade. Então, quando a sociedade, em 2013, ouviu na semana seguinte que ia acontecer aquele pacote anticorrupção, falou, puxa, então tá bom, então agora a gente está tranquilo. E estamos tranquilos? Parece que não. Não é? Eu diria, certamente não. Ou não deveríamos estar tranquilos. Esse é o problema dessa tendência político-criminal atual. Não é? É de usar politicamente o direito penal como instrumento de governo, para confirmar posições políticas. Esse é um outro assunto que a gente vai discutir longamente esse ano, quando discutir dogmática, um dos requisitos para alguém ser considerado responsável por um crime é a capacidade de ser responsável pelo crime. E a gente sabe que no Brasil os menores de 18 anos são considerados tecnicamente inimputáveis, ou seja, incapazes de responder, sob o ponto de vista do direito penal especificamente, pela conduta praticada. Eles respondem com base numa lei diferente, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não pensem vocês que as consequências também não sejam bastante negativas do ECA, né? Porque é quase que um eufemismo, né, do que a gente tem para o direito penal dos adultos, né, o que acontece no direito penal juvenil. Né, porque ficar internado numa FEBEM ou ficar preso num presídio não tem muita diferença no sentido material. Mas, é dizer, boa parte da sociedade hoje, até por influência, né, midiática, se manifesta a favor da redução da maioridade penal. Né? E esse é um discurso político frequente, né, dos nossos representantes hoje. Eu voto pela redução da maioridade penal, é um absurdo, em primeiro lugar que isso é previsto pela Constituição Federal. Né? A irresponsabilidade do menor de 18 anos nos termos do direito penal. Em segundo lugar, quer dizer, o que se busca? Quando a sociedade fala isso, não é? Passa essa mensagem, nós, a maior parte da sociedade brasileira, somos favoráveis à redução da maioridade penal. O que a sociedade brasileira está falando? Que ela quer uma solução para esse problema, para essa criminalidade. É isto. O que a sociedade brasileira não entende nesse discurso que ela faz? Que é um discurso intuitivo. Né? A sociedade brasileira não é malvada ou boazinha, é um discurso intuitivo. O que ela não entende? Que punir um adolescente como se adulto fosse, não vai trazer resultados mais positivos do que a gente tem hoje. Aliás, vai iniciar ele mais cedo na carreira criminal. Né? Os efeitos são muito mais negativos do que positivos. Né? E o que a sociedade não entende? Que a opção constitucional de não responsabilidade penal até 18 anos não é uma opção que fecha os olhos à realidade. O Constituinte brasileiro e o legislador penal, que repete a Constituição, não está dizendo que o adolescente não sabe o que faz, por isso ele não pode ser punido, não é isso? Claro que o adolescente sabe o que faz. Não é? Meus filhos crianças sabem o que fazem. Acho que meu filho menor, sei lá, quando eu tinha 3 anos, já sabia que não pode dar tiro no coleguinha. Não é isso? Então, a questão não é isso, saber o que faz ou não saber o que faz. Porque senão eu poderia punir criancinhas. E em alguns ordenamentos jurídicos isso acontece. A punição de crianças. E aí a idade é muito variável, né? A depender do ordenamento jurídico. Depois, quando a gente discutir essa questão, eu vou trazer um mapa do Mundial para vocês de maioridade penal. Né? Mas, quer dizer, não foi essa a opção político-criminal do nosso legislador ou do nosso constituinte. A mensagem é: esses indivíduos que se consideram o futuro da nossa sociedade têm que ter priorizada no seu tratamento a educação. É isso que eu quero fazer. Eu não vou deixar eles impunes, mas eu vou responder com medidas mais educativas e não repressivas, porque eles são o futuro da sociedade. É essa a mensagem político-criminal.
Ah, mas isso é um absurdo, professor, e isso é impunidade. A gente tem que pensar nos problemas sociais e como a gente vai resolver. Colocar um adolescente dentro do cárcere não vai resolver nada. Aliás, vai piorar bastante. Né? Porque ele vai ter aquela etiqueta, aquele estigma mais cedo na testa dele e aí vamos embora. Qual é a estatística para reincidência no Brasil hoje quando a gente fala de prisão? A estatística é muito ruim, porque a gente não tem estudos muito claros sobre isso. É difícil fazer essa mensuração. Mas a gente tem estudos que variam entre 60% e 80% de reincidência. É isso? Pensando num cenário adolescente, o que é pior. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Vocês já foram adolescentes. Faz pouco tempo. Alguns ainda o são. Como é que é um adolescente? Eu tenho uma em casa também. Como é que é um adolescente? Tem uma agressividade latente. Isso faz parte, não estou falando do adolescente problemático. Todo adolescente é mais agressivo. Isso faz parte do processo de formação, sim ou não? E eu vou aliar tudo isso ao cárcere. Aí acabou, né? Mas soa bem, né, responder isso para a sociedade. Eu, como candidata a qualquer coisa, dizer que eu sou a favor da redução da maioridade penal. Porque isso soa como uma medida que vai resolver os problemas sociais. Problemas que passam, muitas vezes, como ele disse, pela educação. Quer dizer, eu abandono completamente, a escola não existe para esse indivíduo. Família ele já não tem. E aí, quando ele comete o que a gente chama de ato infracional, eu coloco dentro do cárcere, acabou. Inicio já a carreira criminal dele. Não sei no que o Estado está ajudando. Então, a mensagem, e aí é bom que vocês saibam desde já, a mensagem do legislador brasileiro não é de fechamento dos olhos da realidade, não é dizer adolescentes e crianças são coitados que não sabem o que fazem, não é isso. A mensagem é outra. Para esses indivíduos o tratamento tem que ser outro. Por eles serem o futuro da nossa sociedade, a gente tem que priorizar a educação e não a repressão penal. E não o incentivo à iniciação, à carreira criminal dessa forma. Não sei se eu respondi essa pergunta. Então, a gente está hoje, quer dizer, trabalhando com tendências político-criminais, a gente está diante, então, desse quadro hoje. Né? Lamentavelmente, o pêndulo está indo para um cenário bastante autoritário. E por que não voltar ao discurso do terrorismo que a professora Cepeda vai fazer com vocês? Quer dizer, fica muito claro hoje nessa chamada guerra contra o terror, não é? Essa priorização do direito penal. Não é? E esse discurso meio que de vale tudo se for para deixar a sociedade mais segura, né, e combater esses monstros, esses quase que fantasmas. Né? É claro que esse discurso começa a cair por terra quando a gente começa a se questionar, mas quem é o terrorista? O que está acontecendo? Né? Quem elege os inimigos sociais? Percebam como os discursos... Eu não estou fazendo defesa de ninguém aqui, né? Ou de alguém que atente contra a vida das pessoas, não é isso que eu estou fazendo. Mas eu estou dizendo, os problemas sociais são mais complexos do que uma mera resposta penal. Ficou claro o papel da política criminal aqui, dentro do que a gente chama de ciência conjunta do direito penal? Muito bem, a partir dessa visão conjunta do direito penal, vocês perceberam que o direito penal recebe elementos e recebe informações de fora. Ele é o que a gente chama de um sistema aberto. Qual a diferença entre sistemas fechados e sistemas abertos? Ele se autoalimenta. Não é? Os seus conceitos se retroalimentam de forma que não há lacunas. Não é? E já se chegou a afirmar historicamente que o direito, não é um sistema fechado. O direito não há lacunas, se dizia. Não é? Porque ele é capaz de responder às próprias lacunas. Não é. Não é. Como o direito se aplica à realidade social, ou ele se abre para elementos dessa realidade, e, portanto, para outros sistemas, ou ele não consegue atuar. A isso nós chamamos de um sistema aberto. Sistema aberto não é sistema anárquico. Né? Sistema aberto tem um núcleo conceitual duro dele, no caso nosso, do sistema penal, mas, ao mesmo tempo, ele se abre para receber conceitos, valores, elementos de outros sistemas. Isso não significa subjetivismo. Ai, professor, como é que eu vou ser juiz amanhã, então? Agora desgraçou.
Significa dizer que eu vou poder, né, decidir como eu bem quiser? Não, não. Mas eu vou ter que entender para além do direito penal para conseguir resolver os problemas que se põem. Querem ver? E agora eu estou falando não de subjetivismo ou anarquia, eu estou falando de eficiência. Querem ver? Vou usar um dos conceitos mais óbvios para o direito. Quem não saberia lidar com este conceito, que está previsto tanto na Constituição como direito fundamental, quanto no Código Penal, como núcleo do principal crime, do crime clássico. Qual é o crime clássico? Crime clássico. Pronto, homicídio. Estou falando do núcleo dele, estou falando de um conceito que todo mundo sabe. Eu poderia agora fazer uma avaliação escrita com vocês. Vocês gostam de redação, né? Acabaram de fazer uma. Escrevam uma redação sobre o conceito de vida. Olha que legal. Prontos? Quem consegue me responder o que é vida em uma frase? Vai. Não me digam que não sabem. Isso é Constituição. Isso é o primeiro crime previsto no Código Penal. Vocês vão lidar com esse conceito a vida inteira. E eu usei conceito no conceito. O que é vida? Não está óbvio esse conceito? Professor, que pergunta idiota. Vida é vida, igual a liberdade. Liberdade é liberdade, dignidade é dignidade, vida é vida. Não é isso? Qualquer criança de 2 anos já sabe dizer o que é vida. Sim ou não? Oi? Deixa eu experimentar. Oba! Vida é uma atividade interna determinada pelo próprio indivíduo. Ó, uma atividade interna determinada pelo próprio indivíduo. Tá. A base desse conceito vem de onde? Eu estou respondendo a parte da filosofia. Eu sei. Esse conceito é bárbaro, né? E a gente vai usar muito esse conceito durante o ano, principalmente para lidar depois com algo que fundamenta o Estado Democrático de Direito, que é a dignidade humana. Agora, pergunto para você, Fernanda. Então, vocês sabem que eu sou violenta com os meus desafetos. Eu tenho a minha famosa pistola na bolsa. Vocês vão ter que tomar cuidado durante o ano com isso, porque eu uso frequentemente a minha pistola. E hoje, com base no conceito que o Fernando me deu, eu tive uma ideia genial para a utilização da minha pistola. Saibam vocês que eu tenho um desafeto que está aqui no Sírio-Libanês, internado, está com câncer em estado terminal. Está lá inconsciente na UTI. Eis que eu vou com a minha arma e dou 10 tiros no meu desafeto. Pergunto, senhores juízes, eu matei alguém? Me condenam ou me absolvem? Eu estou usando o conceito do Fernando, tá, Fernando? Qualquer coisa a culpa foi dele. Vocês perceberam claramente como ele acabou me induzindo a cometer esse ato, não é isso? Que se for delitivo, vai ter uma dupla responsabilidade, então, pela indução que eu sofri. Matei alguém? Matei ou não matei? Para responder essa pergunta, o que vocês estão se perguntando? Havia vida? Porque matar alguém é retirar a vida de alguém, sim ou não? Matei ou não matei? Mas ele não está inconsciente, sem nenhuma capacidade de se autodeterminar para nada? Vocês estão vendo alguma atividade nele? Vocês estão vendo no monitor cardíaco. Mas nele não mais. Ele está vivo ou está morto? Mesmo aí ele está vivo. Por quê? Porque, a respeito dessa interferência externa, ela não funcionaria sem uma atividade, um resquício de atividade interna que ele ainda tem. Então é um resquício de atividade. Mas está lá, está lá. Porque a nossa atividade interna, ela aumenta e diminui de potência. Né? Então, Ainda há um resquício. ainda está vivo. Né? Então há vidas mais intensas e vidas menos intensas. Mesmo assim, elas valerão menos. Então eu vou continuar brincando com o Fernando. Só um minuto que agora me deu vontade de continuar discutindo esse tema. E é bárbaro, adoro filosofia. Né? Quer dizer, dando uma aula, alguns anos atrás, com o professor Marco Segre, da Pinheiro de Medicina, ele era especialista em bioética, ele faleceu recentemente, o saudoso professor Marco Segre. E a gente estava dando uma aula juntos na pós-graduação da medicina, e ele estava provocando, então, aqueles médicos, todos formados, já, sobre o conceito de vida. Né? E aí é bárbaro perguntar para alguém que fez medicina o que é vida,
Aí a resposta é muito diferente do que uma resposta da filosofia, uma resposta de piramista, enfim. E aí vinham aqueles conceitos que eu não consigo nem reproduzir para vocês, porque são bastante técnicos. E aí o professor Marco Segre retrucava os alunos dizendo: então, se eu for agora ao IML, ele fala IML porque fica do lado lá da Faculdade de Medicina, abrir uma daquelas gavetas, filme de terror, né? E o sujeito acabou de chegar ao IML, portanto ele acabou de morrer. Eu abro uma daquelas gavetas, eu extraio desse indivíduo do sexo masculino sêmen, dizia o professor Segre, eu consigo inseminar um óvulo e faço nascer uma criança. A pergunta é, então o indivíduo está vivo ou está morto? Olha o resquício de atividade. Ele não está vivo mais, eu explico por quê. O sêmen não é ele? Não. O sêmen é uma parte dele. Então você tirou a individualidade desse corpo. Para retirar o sêmen, você retira uma parte do indivíduo e essa parte não traz a individualidade. Então você tira daquele indivíduo cadavérico, morto já sem vida, um outro indivíduo que curiosamente guarda uma atividade. Só que essa atividade desse indivíduo não é a mesma atividade daquele indivíduo do qual foi retirado. E aí nasce a criança e fala, puxa, é a cara do pai. É idêntico. Olha a foto. Como assim não guarda a individualidade? Está aqui. Mas realmente são indivíduos diferentes. Não é bárbara a discussão?